Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre: Imaculada Conceição, cheia de graça. Ouvimos o anjo dizer no Evangelho a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, o Senhor está com você. No início do seu Evangelho, Lucas fala do anúncio do nascimento de João Batista e logo em seguida do anúncio do nascimento de Jesus. Zacarias era um sacerdote, casado com Isabel. Ambos eram idosos e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Enquanto Zacarias oferecia incenso no templo, o anjo do Senhor lhe apareceu e prometeu em breve: teriam um filho, e seu nome seria João, que significa Deus é misericordioso. Por isso, o Evangelho de hoje situa a aparição do anjo Gabriel a Maria no 6º mês da gravidez de sua prima Isabel. Maria era prometida em casamento a José, descendente da família de Davi. O anjo saúda Maria como a cheia de graça, plena, repleta de Deus, porque o Senhor está contigo, nas palavras do anjo. Cheia de graça, porque Deus a predestinou, como ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Embora predestinada a ser a mãe do Filho unigênito de Deus, o Salvador da humanidade, Maria poderia ter recusado. Às vezes a gente pensa predestinação de Deus como fosse um destino do qual a gente não pode se libertar. Estaríamos aqui apenas encenando uma história, se comportando somente como Deus quer. Se fosse assim, não seríamos livres, mas nós podemos dizer não, nós podemos dizer sim, nós podemos escolher. Assim como hoje você pode escolher vir ou não à igreja, poderia ter ficado em casa, ido para outro lugar ou até para outra paróquia, você escolheu. E assim, o tempo todo a gente pode ir fazendo escolhas. Estamos predestinados para a glória de Deus, estamos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis no amor, como diz São Paulo em outro momento da palavra. Portanto, Maria foi predestinada, mas poderia ter dito não. Cheia de graça, Maria, porque Deus a fez nascer sem pecado, o que nós celebramos hoje. Maria e seu filho Jesus vão esmagar a cabeça da serpente, que é símbolo do mal. Essa serpente, esse mal, a serpente que é símbolo do mal, que venceu os nossos primeiros pais no paraíso, Adão e Eva. Eles sucumbiram não à maçã, mas ao fruto do mal. Entrou por aí a história da maçã, mas nem sei se tinha maçã por lá. Mas era o mal, o fruto do mal. E eles caíram na sedução, na tentação do mal, simbolizado na serpente. Mas naquela hora, Deus pôs uma promessa, que iria refazer todas as coisas, queria restaurar a sua obra. Então a descendência da mulher venceria, esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria o mal. Todos que seguem a Cristo recebem a capacidade de vencer o mal em sua vida. Como eu dizia agora há pouco, somos livres, então só podemos pecar se nós escolhermos pecar. Ninguém peca sem querer. Quinta-feira teremos confissões aqui, já aproveito para esticar um pouquinho o assunto. Ninguém peca sem querer. É preciso ter liberdade, é preciso ter consciência e é preciso ter uma matéria para a gente pecar. Então, ao mesmo tempo, para ser pecado, tem que ter a matéria, eu tenho que ser livre e tenho que ter consciência do que estou fazendo. Não sendo assim, pode haver erro, pode haver consequências, pode haver danos, mas pecado não haverá. Para ser pecado, é preciso que tenha, ao mesmo tempo, concomitantemente, essas 3 coisas: matéria, consciência e liberdade. Um exemplo, fictício: se tenho aqui esse microfone na minha mão, se ele não é seu, ele é de outra pessoa.
Então, também não é meu, é da paróquia, né? Mas a paróquia não sou eu, né? A paróquia, não sei se vocês sabem, mas a paróquia não é o padre não é a paróquia, né? E também não sou dono da paróquia, nem dono das coisas da paróquia, não tem dono. É da igreja. Então, tem esse microfone. Você sabe que aquilo que não é seu é do outro, se é do outro, você tem que deixar lá com o outro. A propriedade é dele. Então, a matéria é um microfone. Você tem a consciência de que ele não sendo seu, você não deve se apropriar dele. Mas você deseja ter o microfone e pega o microfone para você. Então, você tem a matéria, tinha a consciência e foi livre. Ninguém te obrigou a pegar o microfone. Porque se viesse alguém, pusesse uma arma aqui no meu cangote, né? Viesse alguém, pusesse uma arma na minha nuca e dissesse assim, pega o microfone, não sei até que ponto eu seria livre para não fazer isso. Fui forçado a fazer isso. Continuo participando do erro, mas já não seria mais nessa linha do pecado, porque não tive liberdade. Então, para ser pecado, é preciso ter matéria, consciência e liberdade. Insisto, por quê? Porque às vezes a gente fica desentucaiando histórias do passado e fica se martirizando hoje. Faz sentido, gente, que você, com a idade que você tem hoje, vamos todo mundo dizer ao mesmo tempo a idade, mesmo que você não goste de dizer a idade, quem está do seu lado vai ter que escutar. Vamos lá. 1, 2, 3. Pois é, você acha justo, você com 8 anos... Você acha justo, quem tem 8 fala assim, né? Quem tem 58 já nega. Então assim, você acha justo, você, com a idade que você tem, julgar quem você foi com 20 anos menos? A consciência que eu tinha aos 23 não é a que eu tenho hoje aos 43. As experiências da minha vida, a maturidade que supõe-se eu tenha adquirido mais um pouco. Não é justo que eu julgue a criança que fui com 13, porque tudo que fiz naquele momento tinha uma consciência, tinha uma circunstância própria para aquela idade, naquela situação. Então, às vezes, porque escuta um pregador ou lê qualquer coisa, às vezes até padre, então fica desentucaiando coisas que não fazem sentido. Né? Se precisar falar, fale, mas não como pecado, não como pecado. Naquele momento que você fez, tinha essa consciência? Não tinha, só agora que eu descobri. Então não é pecado. Não pode ser. Porque você não escolheu, não tinha possibilidade de fazer outra escolha. Bom, não sei como explicar isso mais simples possível, né? Mas acho que tá claro. É preciso que a gente não julgue quem a gente foi no passado com a cabeça que a gente tem hoje. A não ser para aprender alguma coisa, né, da vida. Fiz assim, graças a Deus mudei. Às vezes até a gente piora, né? Mas não é o mais normal que a gente piore. O mais normal é que a gente fique mais sereno diante da vida, fica melhor um pouco. Então, Nossa Senhora, predestinada a ser a mãe do Filho. E é por isso que ela é imaculada. Ela foi gerada sem máculas. Todos nós nascemos pecadores, né? Todos nós nascemos pecadores com o pecado original. Se eu dizia agora há pouco que o pecado, ele é uma escolha da gente, como é que a criança nasce pecadora, não é? Então, se para nós o pecado é uma escolha por aquilo que é o errado, o pecado original não é isso, não pode ser isso. Até costumo brincar no dia do batizado, né? Que pecado o bebê pode ter cometido, a não ser chutar a barriga da mãe, né? Mas ainda assim, ele não fez porque queria chutar a barriga da mãe, estava ali só se desenvolvendo, né? Enfim, não é isso. O pecado original não é uma escolha ou uma falta no sentido de ter cometido algo errado. É uma falta no sentido de carência, de ausência. Então, Adão e Eva foram criados para não morrer nunca. É por causa do pecado que eles cometeram que nós morremos. Não fica bravo com eles, não. Mas é por causa deles. No plano original de Deus, a morte não fazia parte. Foi o pecado quem trouxe a morte ao mundo. Então, nós nascemos solidários a essa condição pecadora. É como se a gente nascesse como um aparelho, né? Um aparelho desse de ar-condicionado, que aparentemente está tudo no lugar. A gente vai ligar e não funciona. Não funciona por quê? Não está ligado na tomada.
Nós não nascemos com a vida de Deus em nós. É o batismo quem nos dá a vida divina. Então a gente nasce desligado da tomada, Deus me perdoe. E daí no batismo a gente é ligado na tomada. A vida de Deus circula na vida da gente. E daí a morte será uma consequência das escolhas que a gente fizer. Até esses dias alguém me perguntava, se bem que meus exemplos estão meio energizados, né? Alguém me perguntava qual é a diferença de um pecado mortal para um pecado venial, que é o tal do pecado leve e o pecado pesado. Pecado pesado não é elefante, né? Pecado leve é um passarinho, né? Pecado mortal é aquele que mata dentro de você a capacidade de amar. Você faz uma escolha e vive no ódio. Isso é um pecado mortal. Você vive há séculos, pode dizer, há séculos sem perdoar alguém. Pecado mortal. A capacidade de amar dentro de você está rompida. Aquele fio que foi ligado em Deus foi cortado. Diferente o pecado venial. O pecado venial descasca o fio, mas não corta. Descasca o fio, mas não corta. Afeta um pouco a gente. Fica imperfeito o nosso modo de amar. Mas ele não cessa, não mata a nossa capacidade de amar. O Senhor está contigo, ouvimos a expressão do anjo a Maria. Indica que a pessoa chamada por Deus para salvar o seu povo tem a graça da presença do Senhor. O anjo anuncia que Maria será a mãe e dará a seu filho o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele vai receber o trono de Davi. O descendente de Davi é José. José que passa a Jesus essa descendência. Maria pergunta como vai acontecer. O anjo lhe explica que o poder do Espírito Santo vai cobri-la com a sua sombra. E esse filho será chamado Santo, Filho de Deus. Alguém disse, um santo padre, que a água pura da graça, da salvação, não poderia ser ofertada num vaso sujo, num copo sujo. A água limpa, pura da graça, que é Cristo Jesus, teria que vir num vaso limpo. E Nossa Senhora é esse vaso limpo, puro, sem mancha. Nela não faltou nada desde o seu nascimento. Porque em vista do Cristo que ela iria gerar, Deus a preservou do pecado. Não poderia nascer do pecador, da pecadora, aquele que é sem pecados. Essa é um pouco a lógica mais simples da ideia do que a gente celebra hoje. Bom, vamos caçar aqui o rumo final da conversa. São quatro dogmas, quatro verdades sobre Nossa Senhora. Todas essas verdades têm a ver com o Cristo Jesus. Nada se afirma sobre Nossa Senhora que não tenha a ver com o Cristo Jesus. Então, quatro verdades. Essa é a terceira verdade, que Nossa Senhora, lá no ventre da mãe dela, foi concebida sem o pecado original. Nasceu pura, imaculada, né? Sem mácula, sem mancha. Para o tempo da gente, né, tão livre, tão cheio de autonomia, falar de dogmatismo soa estranho. As pessoas não gostam de outras pessoas dogmáticas, fechadas. E com isso acabam falando da igreja, porque a igreja é muito dogmática. Mas não é bem assim não, viu gente? O dogma não é uma camisa de forças. O dogma é uma verdade da fé. É uma definição da igreja com a qual a gente concorda, e se não concordar, a gente está fora da igreja. Não está em causa a verdade que o dogma expressa. Vamos tentar melhorar, né, minha conversa. Se a igreja definiu que Nossa Senhora, em vista dos méritos de Cristo, foi concebida sem pecado, nós devemos acreditar isso. Isso não está em causa. Nós cremos isso. O que está em causa é como compreender isso.
Aí você vai estudar para compreender o que a igreja ensina. Mas dizer não acredito que Nossa Senhora foi virgem o tempo todo, que é o que a igreja ensina, significa que você está fora da comunhão da igreja. É herege. Agora, nem tudo que a gente diz e pensa que seja dogma é dogma. Um exemplo, o celibato dos padres. O fato do padre não se casar. Não é um dogma, não é uma verdade de fé. É uma disciplina da igreja que pode ser mudada. E não vai ter problema se um dia mudar. Com a fé, não. Agora, que Cristo Jesus é Filho de Deus, nasceu de Nossa Senhora, que Ele é Deus e homem 100%, isso é uma verdade de fé, não se pode negar. Quando diz que Maria, segunda verdade sobre Nossa Senhora, está ficando muito confuso minha conversa? A segunda verdade sobre Nossa Senhora, que ela é mãe de Deus, o que se está afirmando é que Jesus é Deus 100%, mesmo no ventre de Maria. Porque se disser que ela só é mãe do homem Jesus, a gente não está acreditando que Ele tenha se encarnado 100%, que Ele não seja Deus o tempo todo. Enquanto Ele estava com Maria, Ele era um bebezinho só humano. Depois que saiu do ventre de Maria, depois que João Batista teria o batizado, então Ele se tornou Deus, como se o menor pudesse conceder ao maior aquilo que ele já tem. Então, quando se diz Nossa Senhora é mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus, que é Deus, 100%. Senão a gente vai achar que o sofrimento pelo qual Ele passou na cruz foi um sofrimento fake. Está na moda, né? Falso. Foi uma encenação. E não foi. Ele sofreu as dores humanas. Ele assumiu as condições humanas que nós temos. Ele carregou sobre si a dor humana, o sofrimento humano. Então, repito, quando se diz que Nossa Senhora é mãe de Deus, é porque estamos dizendo que Cristo Jesus encarnado é Deus, 100%. 100% homem, 100% Deus. Quando se diz que ela é imaculada desde a sua concepção, é porque Ele é o puro, o santo, sem pecados. Não poderia ter vindo da criatura imperfeita e pecadora. Então são afirmações que têm a ver com o Cristo da nossa fé. Dessa forma, irmãos, não tenhamos medo de acreditar nos dogmas que a igreja estabeleceu para que a gente acredite, porque ela recebeu do Senhor esse mandato de ligar e desligar, de cuidar do tesouro que é a palavra, do tesouro que é a revelação. E o que é que a gente pode aprender da festa da Imaculada Virgem? Primeiro, confiar em Deus, estar disponível para Deus. E porque confiamos em Deus, estamos disponíveis para Deus, estar disponíveis para os outros. Nossa Senhora começou a sua vida sem mancha e termina a sua vida de modo glorioso, mas passou a sua vida inteira na confiança e no serviço aos outros. Que assim também seja a nossa vida. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.